Olá pessoal, tudo bem? Que graças ao bom Deus, tudo tranquilo. Estamos aqui para gravarmos mais um vídeo para o canal e, como eu disse anteriormente, no intuito de que cada pessoa que assistir a esse vídeo possa ser edificado, possa conhecer mais da verdade de Deus. Como eu já mencionei, meu intuito não é estar falando sobre religião, não está defendendo alguma religião ou tão pouco criticando alguma religião, por favor, meu intuito não é esse. Meu intuito é realmente poder estar compartilhando com você aquilo que eu tenho aprendido em mais de 15 anos de busca com Deus, aquilo que eu vivo, aquilo que eu fui aprendendo, seja coisas que eu aprendi diretamente com Deus em meu coração, através da palavra dele, inclusive, ele ministrando no meu coração, porque isso é possível, né, essa comunhão com Deus, ou mesmo através de algum material de estudo, ou através de homens realmente, né, que falaram da palavra de Deus. Então é um conjunto realmente que eu vim buscando. Meu intuito sempre foi realmente querer entender de Deus e viver a vida que Deus tem para nós. É uma oração que eu sempre faço a Deus, que Deus me ajude, tanto eu quanto a minha casa, minha família, a estarmos vivendo a vida que Ele tem para nós. Então a gente escuta tantas coisas e eu creio que às vezes fica de tantas doutrinas que existem religiosas, e volto a falar, não estou criticando, mas é verdade, existem tantas doutrinas hoje que às vezes a gente fica naquela, o que é, o que não é. Então meu intuito é tentar levar de uma forma prática, na dependência de Deus, essa vida que Deus tem para nós. O que Ele tem para nós, o que é viver a vida com Deus, né? Esse é o intuito. Tá bom? Então é isso que eu tenho entendido no meu coração, de poder estar compartilhando com você aquilo que eu tenho vivido, aquilo que eu tenho aprendido com Deus, tá? E eu peço, né, que Deus esteja ministrando em você que está assistindo esse vídeo agora, porque Ele é o Deus onipresente, ou seja, Ele está em todo lugar. Não quero entender como é que funciona isso, porque tem coisas que nós não entenderemos, tem coisas que a gente precisa apenas crer, ou seja, acreditar, porque tem muitas coisas que vão muito além do nosso entendimento, não tem como a gente entender agora, tá bom? Então, apenas creia, Ele é o Deus onipresente, Ele está em todo lugar, Ele é uma pessoa, mas não quero entender como é que funciona isso, apenas acredite, tá bom? E deixa Deus transformar a tua vida. Se você não acredita, eu te incentivo a crer, porque sim, existe sim, tá bom? Eu tenho, em toda a minha vida com Deus, olha, é uma coisa que eu sempre falo com o Senhor e falo na dependência dEle, para a glória dEle, que Ele e a palavra dEle, por mais que eu não o veja, mas são mais real para mim do que tudo que eu posso tocar ou ver. Por quê? Porque Ele existe. Eu quero dizer com você, porque Ele é real, a palavra dEle é real. Quando eu digo da palavra, estou me referindo especialmente à Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. E nós estaremos compartilhando mais à frente sobre isso. Eu creio que Deus já tem colocado no meu coração. Passo a passo a gente vai estar falando de algumas coisas que eu creio que vai se encaixar na sua vida com Deus, assim como se encaixou e tem se encaixado cada vez mais na minha vida, que eu sigo buscando. Com humildade eu digo para vocês que eu continuo buscando Deus, aprendendo, e nós passaremos essa vida toda aprendendo, sempre estaremos aprendendo com Deus. É inesgotável, é infinito, tá bom? Hoje eu queria falar com vocês a respeito de um tema que eu creio que você já deve ter ouvido, sobre salvação. Salvação, o que é isso? O que realmente a Bíblia, o que Deus quer dizer com relação a isso? Por que eu preciso de salvação? O que fazer sobre isso? Então entenda, eu apesar que tudo que eu estou falando, eu me baseio na Bíblia, tá bom? Seja de quem eu escutar, seja algum material que eu já li, eu olho para a Bíblia, porque eu tenho a Bíblia Sagrada como a palavra de Deus e a verdade pura. Então, para mim, ela é toda a base da minha vida com Deus. Deus nos guia através da palavra dele, tá bom? Então, eu não vou estar lendo trechos bíblicos para tentar não tornar assim um vídeo cansativo, tá? Mas eu vou estar colocando as referências no vídeo, depois eu te incentivo a estar pegando a Bíblia Sagrada, localizando os textos, está verificando, porque vai estar escrito lá. É uma junção, a Bíblia anda em harmonia, desde o primeiro livro, que é Gênesis, até o último livro, que é Apocalipse, ela anda em harmonia, ela não se contradiz, tá bom? Então, por que da salvação? O que é isso, né? Eu sei que hoje a gente está vivendo um mundo muito complexo, eu acredito,
que estamos vivendo a pior época da Terra, tá bom? Mas por que da salvação? O que é a salvação? Por quê, né? Às vezes a gente, aqui no Brasil principalmente, que é um país cristão, a maioria é cristão, ou seja, conhece sobre Jesus Cristo, que Ele foi crucificado, que ressuscitou dentre os mortos. Mas por que isso aconteceu? Entenda, quando Deus criou o mundo, e criou o homem, melhor dizendo, e Ele criou o Adão e Eva, Ele colocou-os no paraíso, no jardim do Éden, e ali havia uma árvore, cujo Deus falou para ele não comer, porque senão ele morreria. O que acontece? Deus deu à humanidade o livre-arbítrio. O que é isso? O poder de escolha. Você tem, eu tenho a escolha, eu posso escolher o que eu quiser. É uma condição de Deus. Deus estabeleceu dessa forma, tá bom? E mais para frente isso vai estar se encaixando com outras coisas. É um processo, tá? Mas entenda, todo ser humano tem o poder de escolha. Guarde isso. Você tem o poder de escolha. Você escolhe. Você escolhe casar ou não casar. Você escolhe tudo, na verdade. Você tem o poder de escolha. Então você escolhe se você quer uma vida de paz, você escolhe se não quer, né? Eu não estou, por favor, mas você não sabe o que eu estou vendo, eu não estou me referindo a isso. Mais para frente a gente vai estar falando sobre isso, mas entenda, é um processo, tá bom? Seja paciente, mas queira buscar, e eu creio que Deus vai trabalhar poderosamente na sua vida. Veja, não sou eu, é Deus, eu creio, tá bom? Eu quero apenas ser um canal de Deus na sua vida. Então, quando Deus criou e falou para Adão, não coma desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão você vai morrer. Acontece que o inimigo, através da serpente, enganou Eva, falando que se ela comesse, então não morreria. Automaticamente estava falando que Deus estava mentindo, porque Deus falou, se comer, morre, e Deus não mente. Deus não apenas diz a verdade, Ele é a verdade. A essência de Deus é a verdade. Creia nisso. Então, quando Adão também comeu, então eles pecaram. E pecaram e foram separados da presença de Deus. O pecado nos separa da presença de Deus. Deus, em sua essência, Ele é assim. Ele não tolera o pecado, não tolera o erro, tá bom? Então, por isso, houve esse afastamento. O que acontece? Como Adão e Eva, realmente Adão foi o primeiro homem e Eva a primeira mulher, toda a descendência humana veio de Adão e Eva. Então, todos nascem no mesmo pecado de Adão e Eva. Todos. Eu nasci nesse mesmo pecado, você acredite nisso. O pecado é esse. Do pecado que Adão cometeu, então eu e você nascemos nesse mesmo pecado, separados de Deus. Tá bom? Entenda isso. Eu sei que às vezes nesse momento vai te passar tantos pensamentos, tantas dúvidas, mas se acalme, se aquiete seu coração. Deus vai trabalhando, como é que eu posso dizer, paulatinamente, devagar. Esse quebra-cabeça vai se juntar. Creia nisso, apenas tenha paciência, se aquiete seu coração, né? Depois leia essas referências que vai estar no vídeo. Que Deus, eu creio e peço a Deus que esteja trabalhando poderosamente na sua vida, onde você estiver. Que Ele possa te dar entendimento nessa hora, te tocar com a presença dEle, porque Ele é real. Eu peço que Deus assim te direcione a entender o que eu entendo que Ele está colocando no meu coração. Então entenda, quando Adão e Eva pecou, então toda a humanidade acabou nascendo no mesmo pecado. Está escrito isso. O rei Davi fala isso, minha mãe me concebeu em pecado. Não lembro o salmo agora, mas vou estar colocando a referência. Então a humanidade toda nasce separada de Deus. Porque Deus quis? Não, lembre-se, Ele falou para não comer. Mas o homem tem o livre-arbítrio, o homem comeu. Só que Deus é tão bom que Ele providenciou o resgate, Ele providenciou a solução disso. Porque você poderia falar assim, ora, mas então por causa de Adão, eu também vou pagar o preço. Não, mas Deus é justo. É um dos atributos de Deus, Ele é justo. Então por isso Jesus Cristo. Então entenda, Deus, Ele é um Deus triuno. Ele é um Deus que são três pessoas que formam um Deus. Não queira entender isso. Certa vez Deus falou no meu coração com relação a isso e me disse, filho, não queira entender isso, apenas creia. A Bíblia fala em certo lugar, não ultrapasseis o que está escrito. Tá bom? Por quê? Porque senão você pode cair em engano, querer entender certas coisas, como por exemplo, querer entender de onde Deus veio. Mas Deus já sabia que o homem ia pecar. Eu te recomendo, não pense essas coisas, porque são coisas muito profundas, que vai além do nosso entendimento. Apenas creia no que aconteceu, tá bom? E receba essa porção da palavra de Deus que eu estou tentando compartilhar com você. Deus, no seu infinito amor pela humanidade e na sua
por ser justo. Então, por causa de Adão, a humanidade toda nasce em pecado. Mas é aí que então ele providenciou a salvação. Essa salvação, um dos aspectos dela é a reconciliação com Deus. Como? Veja que então todo ser humano que nasce, porque Adão e Eva seriam o início, a matriz, por assim dizer, com todo respeito à palavra de Deus, mas para você entender, então toda a humanidade que veio dele veio nesse pecado de separação de Deus. Então agora, o Espírito Santo aqui já no Novo Testamento, quando o anjo inclusive aparece a Maria, fala com Maria, depois com José, que o Espírito Santo a cobriria com a sua sombra e ela geraria o filho que seria chamado Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. Por quê? Porque nesse momento o Espírito Santo, ele pega o Deus Filho, que é Deus, o Deus Filho, lembra? 3 pessoas que formam Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então o Espírito Santo pegou o Deus Filho e colocou no ventre de Maria. Por quê? Porque se o Salvador nascesse entre a relação de José e Maria, também nasceria em pecado. Mas como agora ele pega o Deus Filho e não nasce, e esse menino não nasce de uma relação entre homem e mulher, que viria de Adão, então agora Jesus, que aí seria o Deus feito homem, Jesus Cristo, então ele nasce sem pecado. Então Jesus nasceu sem pecado, era o único homem, foi o único homem que nasceu sem pecado. O único homem que tinha sido criado sem pecado foi Adão e Eva, mas pecou. Então por isso a humanidade, voltando, repetindo, a humanidade toda nasceu em pecado. Agora Jesus então nasce sem pecado, perfeito, igual era Adão antes de pecar. Lembrando que ele é o Deus agora tornado homem. A Bíblia diz que ele se esvaziou de o ser igual a Deus, não se atentou para isso. Ele se tornou homem. Por que ele fez isso? Porque então ele estaria pagando o preço para nos reconciliar com Deus. Veja, todo erro humano, todos os pecados humanos, não apenas o de Adão, mas todo o pecado da humanidade, que devido à separação de Deus, a humanidade continuou cometendo pecados e pecados e pecados e pecados. Então agora Jesus passou a sua vida toda, enquanto aqui na terra, não cometeu nenhum pecado, foi obediente a tudo que a lei no Antigo Testamento estabelecia, cumpriu toda ela, não falhou em nada, o homem perfeito. Então agora, e ele já sabia, entenda isso, Jesus, que é o Deus Filho, se transformado em homem, então ele sabia que ele veio aqui por isso. Não foram as pessoas, por mais que tenham sido homens que o crucificaram, mas eles não poderiam fazer isso sem que ele permitisse. Ele mesmo disse que ninguém tira a minha vida de mim, eu a dou porque eu quero. Ele já sabia por que ele veio aqui. Antes, quando ele estava orando ao Pai, ele pediu, se possível fosse, para afastar aquele cálice. E ele falou, mas não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. No outro lugar ele fala, foi para isso que eu vim ao mundo. Jesus sabia que era para isso. Por quê? Porque quando Jesus ele se ofereceu naquela cruz, e ali a Bíblia diz que ele levou todo o juízo, toda a ira de Deus, devido ao pecado, porque Deus é justo, todo o pecado da humanidade, todo o erro da humanidade, ele sem cometer pecado, ele pagou por mim e por você. Então ele não tinha pecado, só ele podia fazer isso. Se eu ou você fôssemos crucificados, dessemos a nossa vida, não tinha como a gente pagar. Porque nós por nós mesmos somos pecadores. Entende o que eu quero dizer? Então por isso que ele teve que vir, se tornou homem e morreu naquela cruz, pagando todo o pecado, pagando tudo. Por quê? Porque então agora, lembre-se, Jesus Cristo foi crucificado, morreu, mas graças a Deus ele ressuscitou. Porque a morte não tinha poder sobre ele, porque a morte só tem poder sobre o pecado. Jesus não tinha pecado. Ele se fez pecado por nós, não pecador. Ele se fez pecado, ou seja, ele pagou o preço para nos resgatar. Então agora, veja bem, aí você poderia pensar, mas então Adão pecou e agora, por causa de Adão, eu vou pagar o preço. Jesus agora, então, é a solução. Então, da mesma forma que em Adão toda a humanidade nasce em pecado, a solução é em Jesus Cristo. Ou seja, aqueles que creem em Jesus Cristo, então serão reconciliados novamente com Deus. Olha a justiça de Deus, que linda. Olha esse plano de Deus. Tremendo, eu não sei se você está conseguindo entender, eu peço que Deus ministre, abra seu entendimento para entender isso. A justiça de Deus, por causa de um homem,
a humanidade toda pecou, mas agora por causa de um outro homem, Jesus Cristo, então a humanidade, aquele que crê em Jesus Cristo, então pode ser salvo, reconciliado com Deus, ter de novo a comunhão com Deus e se tornar filho de Deus através de Jesus Cristo. Essa é a salvação. Por isso que todo ser humano precisa de Jesus Cristo. Não se trata da religião, não se trata, claro, continue frequentando onde você está frequentando. Se você não frequenta, busque em Deus. Eu creio que é muito importante. Você está frequentando uma religião, te recomendo que seja uma religião que realmente pregue o Novo Testamento, o Evangelho, Jesus Cristo, que acredita no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo. É isso que eu te recomendo, porque é isso que o Evangelho, é isso que a Bíblia Sagrada nos diz, tá bom? Então veja, é através de Jesus Cristo que nós somos reconciliados com Deus e somos salvos. Nós não poderíamos fazer isso, entende? Uma vez eu tive um sonho e Deus me deu essa revelação há anos atrás e me levou no que está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, que diz justamente o seguinte: aquele que crê com o coração e confessar com a sua boca será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então existem muitas pessoas, especialmente no Brasil, às vezes você mesmo que está me escutando agora, que acredita em Jesus Cristo, só que como diz a palavra do Senhor, às vezes você nunca confessou com a sua boca isso, você nunca declarou isso com a sua boca, e esse é um dos requisitos para que você seja salvo, para que você seja reconciliado com Deus. Entenda, é somente através de Jesus Cristo que eu e você podemos ser reconciliados com Deus. Quando eu faço isso, a presença de Deus vem e habita no meu coração. Eu já tenho vivido muitas experiências com relação a isso, em cima dessa revelação que Deus me deu, está em cima da palavra dele. Então, o que você precisa fazer, o que você e eu precisamos fazer? Apenas crer que Jesus Cristo veio, pagou todo o pecado meu e seu, todos os nossos erros, ressuscitou, e que através dele, então, eu sou perdoado, porque é o que a palavra do Senhor diz. Então, o que você precisa fazer? Veja, Romanos 10, versículo 9 e 10, diz apenas isso, que se você crer com o coração e confessar com a sua boca, será salvo. Confessar o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio para morrer pelos nossos pecados e nos trazer a salvação. Ele mesmo disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Senão não precisava de Jesus Cristo ter vindo, o Deus Filho ter vindo, se tornado homem e morrido naquela cruz por mim e por você. Ele morreu por toda a humanidade, por toda a humanidade. Lembre-se, nós temos o livre-arbítrio. E aí? Está disponível, é uma salvação que está disponível agora, amanhã e sempre, para todo aquele que acreditar, para todo que ouvir essa mensagem do Evangelho. Essas são as boas novas que é falada. As boas novas é essa, que você creia em Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus, que veio, pagou tudo para nos salvar, para nos reconciliar com Deus. Então a única coisa que eu e você precisamos é acreditar com o coração nessa obra que foi feita, acreditar que Ele veio e pagou por mim e por você, e que quando eu crer nessa obra, então eu sou salvo, eu recebo a salvação, eu recebo a vida de Deus em meu coração, o Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade, o Deus Espírito Santo, Ele passa a habitar dentro de mim. Então Ele vai me conduzir, então Ele vai me ensinar, então Ele vai abrir o meu entendimento para que eu comece agora a enxergar a palavra de Deus, a verdade de Deus. Jesus Cristo disse a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, ou seja, eu não posso ver as coisas de Deus, eu não posso compreender as coisas de Deus. O primeiro passo é esse. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com você hoje, tentando ser um vídeo o mais breve possível, menos cansativo possível, mas em cima de uma verdade que, creia, é a verdade mais importante das nossas vidas, é a salvação. Essa é a prioridade de Deus para a vida de todo ser humano, acredite nisso, que todo ser humano seja salvo. Essa é a vontade de Deus, está escrito. A vontade do Senhor é que todos se salvem. Mas lembre-se, nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Tudo que acontece na minha vida e na sua não é porque Deus quis, mas tem muitas coisas que foram escolhas. Nós escolhemos. Mas eu te recomendo, olhe agora, comece, queira começar uma nova vida com Deus. Se você não fez essa oração ainda,
Mesmo que você creia, conheça a história de Jesus Cristo, mas se você, pense bem, se você nunca declarou isso com a sua boca, eu te incentivo a fazer isso comigo agora. É tão simples. Eu não estou falando para você mudar de religião, não, deixa Deus te conduzir, vai buscando depois em Deus, onde Ele quer que você esteja indo, e Deus vai te conduzir, creia nisso. A única coisa que a palavra do Senhor diz, que é o primeiro passo, é o de reconciliação com Deus, é o de salvação, é que a gente creia e confesse com a boca. Pense agora, se algum dia você já fez essa oração. Mais para frente eu vou estar compartilhando como isso aconteceu na minha vida e foi tremendo, foi sobrenatural. Foi algo que realmente foi a graça de Deus me alcançando, o favor de Deus sempre sobre a minha vida. Eu sou muito grato a Deus por toda a graça dele sobre a minha vida, todo o cuidado dele sobre a minha vida. Eu sou fruto realmente dessa graça. Eu digo isso porque eu sou merecedor de algo? Não, eu estou falando que é ele que fez. E por isso que eu quero compartilhar isso com você. Esse amor tão grande de Deus na minha vida, esse zelo tão grande de Deus na minha vida, não foi à toa. É porque Ele quer ter esse zelo com cada um de nós. Mas entenda, se você não fez, se você nunca fez essa oração, ou se de repente está na dúvida ou não se lembra, reafirme comigo essa oração agora. E deixe Deus habitar no seu coração. E Ele habitará aí no seu coração. Fará morada e nunca mais te deixará. Por quê? Porque você acreditou. Isso é a graça de Deus. É de graça. Eu e você não poderíamos pagar. Mas Ele enviou o seu Filho para morrer por nós naquela cruz, para pagar todo o preço e nos reconciliar com Deus. Creia. Se você não fez essa oração, como está escrito, eu te falei, Romanos 10, versículo 9 e 10. Faça comigo essa oração agora. Repita comigo, se você crê que Ele é o Filho de Deus, que veio a essa terra, se tornou homem, Deus Filho, que se tornou homem e morreu naquela cruz por causa de mim e de você. Por amor, por nos amar. Por isso está escrito em João 3, versículo 16. Evangelho de João 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está vendo? É só isso. Se você não fez e quer fazer, faça comigo essa oração agora onde você estiver. Se você estiver num lugar onde você não pode fazer essa oração agora, depois vai em algum lugarzinho onde você estiver, faça ela, mas fale, tá bom? Não faça apenas no pensamento. Lembre-se, aquele que falar, confessar com a sua boca, porque quando você fala, é uma assinatura no reino espiritual. Creia nisso. Então eu te convido, se você não fez essa oração, repita comigo essa oração agora, tá? Se você quiser fechar seus olhos, se você quiser continuar com os olhos abertos, fica a seu critério, creia no coração e declare isso com a sua boca, tá bom? Então, ore comigo. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, que se tornou homem e veio a essa terra para pagar os meus pecados, para morrer naquela cruz por mim, para me reconciliar com Deus. E eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou para a minha salvação. E o Senhor está sentado à direita do Deus Pai no céu, nas regiões celestiais. Senhor Jesus, eu creio com o meu coração e declaro agora com a minha boca como meu Senhor e Salvador. Eu te recebo e declaro que o Senhor é e sempre será o meu Senhor e o meu Salvador. E nesse momento eu recebo em meu coração o teu Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus, que nunca mais me deixará, pois eu creio que é pela tua graça, pela obra que o Senhor fez naquela cruz, que eu recebo a salvação. Não é mérito meu, não é por obras, mas é pela fé no que o Senhor fez. Obrigado, Senhor Jesus. É o que eu oro e declaro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Por que a oração no nome do Senhor Jesus Cristo? Porque é nesse nome que nós temos o crédito. É através de Jesus Cristo, através do que Ele fez, que nós fomos reconciliados com Deus, que nós temos contato com Deus. É por isso. Tá bem? Se você fez essa oração, creia, Deus nesse momento
habitou em seu coração. Lembre-se, tem que ser falado, não apenas com a mente. Quando você fala, é uma assinatura no reino espiritual, tá bom? Se você não fez, às vezes ficou sem saber, não deixe isso de lado. Pense, e eu peço a Deus que esteja ministrando isso no seu coração, trazendo à sua mente a importância, a revelação, para que você assim possa fazer e receber a vida de Deus no seu coração, tá? E eu peço a Deus que te conduza, eu peço a Deus que continue a cuidar de você, eu peço a Deus que agora te impulsione em tudo aquilo de bom que Ele tem para você, porque está escrito que só pensamentos de paz é que Deus tem a nosso respeito e não de mal. Está escrito em outro lugar que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Deus nos ama e só quer o melhor para nós. Creia nisso. E eu peço que o Senhor assim te conduza, te abençoe, te guarde e te capacite e te conduza em tudo aquilo que Ele tem para você. No seu dia a dia, o tempo todo. Em cada situação que Ele te capacite, lembre-se, volte a Ele e ore a Ele no nome de Jesus. Peça a Ele o que você precisar e Ele vai te ouvir, porque Ele te ama, Ele é teu Pai. E que assim o Senhor possa te abençoar. Eu oro não apenas por você, mas também pela sua família. É o que eu peço a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória dEle. Obrigado pelo seu carinho, sua atenção. Que Deus continue te abençoando grandemente, que você tenha um ótimo dia na presença de Deus. Que Deus te abençoe. Até o próximo.